Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos mais uma aula do Evangelho de João. Hoje nós estaremos meditando no capítulo 17, e o tema da nossa revista de hoje, do João 17, é oração e unidade, tá bom? Então, nós queremos meditar nesse texto, nessa narrativa, e dizer que é a oração de Jesus. Capítulo 17, desde o primeiro versículo até o último versículo, temos a oração de Cristo. Então, é a oração mais sublime que nós temos nas Escrituras. É a oração mais profunda que nós temos aqui registrado na palavra do Senhor. Nós vemos muitos servos piedosos, né? Onde nós temos muitas orações que está registrado no Velho Testamento, no Novo Testamento. Vemos Davi orando, Josafá, o rei Josafá, orando por Judá. Vemos os profetas orando. Vemos aqui os apóstolos, né? Paulo escrevendo aos Efésios, ele ora pelos Efésios, ele ora pelos Colossenses. Então, a Bíblia é repleta também de crentes orando, né? A igreja toda em oração pela vida de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, enfim. Mas esta oração de João 17 é a oração sublime, suprema. É a oração que o nosso Deus fez por nós. E é a oração de Cristo Jesus, onde fala da unidade também de Cristo. Então, oração e unidade, de acordo com o capítulo 17 de João. Então, queridos, o versículo-chave desse capítulo 17 se encontra no verso 24, que diz: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, o alvo desta lição, o objetivo desta lição é fazer você desenvolver conhecimento sobre a oração a partir do modelo da oração do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que objetivos também que nós queremos para a sua vida, meditando no Evangelho de João, capítulo 17, é você reconhecer a importância que se deve dar à oração. Em segundo lugar, refletir sobre o comportamento do crente e sua relação com a oração. E evitar, né, terceiro ponto, evitar modelos de oração incompatíveis com a palavra do Senhor. Porque nós vemos muitas pessoas orando, mas não tem base nas Escrituras. Então, oração é para que você possa orar de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a sua bendita palavra. Então, a pergunta que eu faço: o que vocês entendem por oração? O que você, meu querido irmão, entende por oração, né? Alguns costumam dizer que a melhor maneira de aprender a orar é orando. Sim, temos que orar, praticar, é uma disciplina constante que nós temos que fazer, mas a palavra de Deus vai dizer que a melhor maneira de aprender a orar é lendo a Bíblia, né? Essa é a definição melhor para nós. A melhor maneira de aprender a orar é lendo a palavra de Deus. Então, todo o capítulo 17, deixa eu fazer aqui uma narrativa panorâmica do Evangelho de João 17, então todo o capítulo 17 do Evangelho de João é uma oração de Jesus. O conteúdo desta oração demonstra três aspectos distintos, importantes. Jesus orou por si mesmo, né? Vemos isso. Jesus orou por seus discípulos, né? Jesus orou por si mesmo, você vê dos versículos de 1 a 5. E Jesus orou por seus discípulos em intercessão, você vê do versículo 6 a 19. Jesus orou por sua igreja, súplica, versos 20 a 26. Então, querido, a primeira coisa que nós devemos ver dessa narrativa é que Jesus orou por si mesmo, primeiro ponto. E se encontra nos versículos de 1 a 5, que a palavra de Deus vai nos ensinar dizendo: E tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta:
que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, que maravilha, Jesus orou por si mesmo, e essa mensagem é interessante. Agora, ele orou assim: Pai, é chegada a hora. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já estava decretado esse momento que Jesus Cristo iria agora dar início da sua caminhada para a cruz. Porque os teólogos acreditam que essa narrativa de João 17, ela foi feita no cenáculo, onde Jesus estava com seus discípulos, onde ele lavou os pés dos seus discípulos naquele momento, né, que está no capítulo 13, e vemos aqui agora o final dessa oração, e Jesus se dirigindo para o Getsemane, onde ele seria traído e seria entregue nas mãos dos homens. Então ele ora dizendo: é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Então, a pergunta que eu faço: mas o que significa de fato a glorificação de Jesus? Os versos 4 e 5 respondem à pergunta, né? Que diz os versículos 4 e 5: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. E é interessante que F.F. Bruce, um grande teólogo, que tem muitos livros escritos pela editora Vida Nova e outras editoras, ele vai falar sobre o que significa de fato essa glorificação. E ele diz o seguinte, abre aspas: até o presente momento, Jesus tinha glorificado seu Pai na terra, sendo obediente em executar sua vontade. Ainda restava um ato de obediência a ser prestado, no qual o Pai seria glorificado supremamente, ou seja, a morte de Cristo. Jesus veio com esse objetivo de fazer a vontade do Pai. Então, ele veio cumprir isso. E a última vontade do Pai é que ele fosse para a cruz. Então, agora, meus irmãos, vemos que ele glorificou a Deus, executando a vontade de Deus, operando milagres, e os milagres que ele realizou, as pessoas glorificavam a Deus. Tanto é que João narra, nos seus 7 milagres que ele registra no seu evangelho, o último milagre que João registra está no capítulo 11, onde Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias que ele havia morrido. Então, o Senhor Jesus ressuscita Lázaro, e quando Lázaro sai, né, do túmulo, restaurado, vivo, né, os judeus que estavam ali glorificavam a Deus. Então, esse foi o objetivo. Agora, o versículo 2, né, vemos que toda a autoridade foi franqueada a Jesus Cristo. Então, ele ora pedindo que ele glorificou a Deus Pai, né? O Filho glorificou o Pai, assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E é interessante notar isso, que agora no versículo 2, vemos que toda a autoridade foi franqueada a Jesus Cristo. Então, ele tem autoridade sobre toda a carne, ou seja, sobre todos os homens. A humanidade, admitindo ou não essa autoridade, ele continuará existindo sobre todos. Ele é o Senhor de todos, né? Ele está acima de todos. E quando ele cumpriu a vontade do Pai, foi para a cruz como nosso substituto e morreu dizendo: está consumado, o Senhor Jesus, o que aconteceu com ele depois? A Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória do Senhor, de Deus Pai. Porque ele ressuscitou e o Senhor agora está glorificando o seu próprio Filho. Agora, qual o propósito disso tudo? Né? A fim de que ele conceda a vida eterna a todos que ele deste. Então, esse foi o objetivo, né? Ele morreu na cruz para que Deus possa trazer salvação a todos aqueles que o Senhor Deus enviar para Jesus Cristo. Então, nós vemos nesse primeiro momento que Jesus orou nesse tempo por si mesmo, orou e glorificou a Deus, né?
através da sua execução do seu ministério, da sua obra, desde os seus 30 anos que ele começou o seu ministério, desde o batismo, né, que ele recebeu de João Batista, até ao momento da sua cruz, ele executou toda a obra de Deus. Ele glorificou a Deus. Agora é o momento de Deus também glorificar o seu Filho. Então, vemos essa oração de Cristo por si mesmo. Então, ele orou por si mesmo, nessa oração maravilhosa. Jesus orou por seus discípulos. Então, é interessante, dessa narrativa, no versículo 6 até o versículo 19, que vai dizer assim, queridos irmãos: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu os confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, a passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam assim, e para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o mesmo gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifico-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Esta é a mensagem dos versículos 6 a 19 dessa narrativa, onde Jesus orou pelos seus discípulos. E de acordo com Hernandes Dias Lopes, 7 vezes Jesus afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai. Não apenas Jesus é o presente de Deus para a igreja, né? Ele veio ao mundo para trazer salvação. A igreja agora é o presente do Pai para Jesus. Então, Jesus glorificou o Pai realizando as obras. Deus vai o glorificar também. E agora, vemos que ele ora pelo seu povo, ele ora pelos seus discípulos. Então, 7 vezes Jesus afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai. Não apenas Jesus é o presente de Deus para a igreja, mas a igreja é o presente do Pai para Jesus. E é interessante, meus irmãos, nessa narrativa, não fomos nós que encontramos a Deus. Foi Ele quem nos encontrou. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele quem nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que viemos a Cristo, foi o Pai que nos trouxe a Cristo, que nos enviou para Cristo. Então, veja que maravilha. Então, vejam que Jesus orando por nós, vemos 3 pontos. Vemos a soberania de Deus sobre a salvação, Deus trazendo pessoas para Cristo. Por isso que a igreja tem a missão de pregar o evangelho para toda criatura. Porque o Senhor Jesus, né, para receber pessoas para Ele mesmo, nós, os seus filhos, temos que pregar o reino de Deus, temos que pregar a palavra do Senhor. E quando nós anunciamos o evangelho, porque a salvação, a fé, vem depois de ouvir a palavra, e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando nós pregamos, o Senhor salva pecadores e presenteia esses pecadores para Jesus Cristo. Então, isso é maravilhoso. Então, meus amados, nessa linha de pensamento, podemos afirmar que o texto, né, fala que a soberania de Deus sobre a salvação dos homens, eles aceitam a palavra de Cristo. O verso
vai dizer assim, porque eu lhes tenho dado, eu tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Então, nós somos discípulos de Cristo porque nós recebemos a palavra e cremos nela. E obedece a palavra de Cristo, né? Como diz o texto, eles têm guardado a tua palavra, verso 6. E eles creem que Jesus veio de Deus e é Deus. Então, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, verso 7. Então, meus amados irmãos, então Jesus, ele é o Senhor. Então, nós que o aceitamos como Senhor e Salvador, porque aceitamos a sua palavra. Então, nós temos essa mensagem do Senhor Jesus, ele nos alcançando com a sua graça, ele nos salvando, nos libertando, Deus fazendo essa obra através do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e nos presenteando para o seu Filho, sendo salvos por ele e fazendo parte da família de Deus. Então, Deus orou por nós. E também vemos o cuidado de Jesus, que ele tem pelo seu povo. Os versículos de 9 a 16 vai dizer isto, do versículo 9 a 16, o cuidado de Cristo Jesus para com o seu povo. Então, a intercessão de Jesus, a oração de Jesus por nós se caracteriza por 3 pedidos a respeito dos crentes, que ele faz pelos crentes. Primeiro, proteção divina. Pai Santo, guarda-os em teu nome. É o que está no versículo 11, parte B. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Verso 15. A unidade do corpo, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Versículo 11, parte C. A plenitude da alegria, ou seja, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Então, quando Jesus ora pelo seu, ele tinha esses 3 princípios, tinha 3 pontos fundamentais para que nós pudéssemos receber de Cristo Jesus a nossa eterna salvação, proteção divina, unidade de corpo e plenitude da alegria. Então, meus amados, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então, nós vemos que esse é o objetivo da oração sacerdotal de Jesus. E ele não perdeu nenhum, como diz a palavra do Senhor, exceto, como diz o texto, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura, narrando, falando assim, de Judas Iscariotes. Então, o objetivo também nós vemos, quando ele ora pelos seus, ele ora porque Deus está nos presenteando para Jesus, ele ora para o cuidado de Jesus para com a sua igreja, para com o seu povo, e ele ora para que nós, os crentes, que recebemos a palavra, que temos agora comunhão com Cristo, e que nós cremos e obedecemos ao Evangelho de Cristo, ele ora para que nós possamos viver uma vida santa diante do Senhor. Interessante que nos versículos 17 e 19 vai dizer isso, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, meus amados, nós sabemos que nós somos santos, porque nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, 3 estágios dessa santificação a Bíblia nos apresenta. Na Escritura, há 3 aspectos de santificação, tradicionalmente chamados de santificação posicional, ou seja, nós somos separados por Deus para Deus, né? Nós fomos salvos quando nós cremos em Cristo, na obra vicária de Cristo na cruz, que ele consumou na cruz, derramou seu sangue na cruz, para nos remir de todo o pecado. Então, diante de Deus, nós somos justificados pela fé. Essa é a nossa posição diante do Senhor. Então, a segunda é santificação progressiva, ou seja, processo de maturação ou purificação. O texto acusa que uma das maneiras mais efetivas de santificação é pela palavra de Deus. Jesus orou, santifica-os na verdade.
a tua palavra é a verdade, verso 17, e no verso 19 ele vai dizer a mesma coisa, sejam santificados na verdade, que nós sejamos santificados na verdade. Então, temos esses três princípios, ou seja, a santificação, né, progressiva, e agora, terceiro ponto, a santificação permanente, perfeição alcançada somente na eternidade, quando nós teremos um corpo perfeito, glorificado, como está o corpo de Cristo Jesus. Porque João, na sua epístola, ele vai dizer no capítulo 3 que nós seremos semelhante a eles quando ele vier no seu reino. Então, temos esses três estágios de posição, de maturação e purificação, processo de santidade e santificação permanente, quando nós estivermos na presença do Senhor. Bem claramente, Chaplin, na sua enciclopédia da Bíblia e Filosofia, volume 6, da editora Agnus, ele vai dizer sobre esse assunto, dizendo que a santificação refere-se ao processo que leva o crente a tornar-se uma pessoa dedicada, santa. O alvo final é a perfeita concretização dessa santidade no indivíduo, de modo que a própria santidade de Deus, Pai, seja plenamente absorvida. A santificação tem um aspecto passado, obtido quando da conversão, há também a santidade presente, que vai sendo paulatinamente implantada pela ação e o poder do Espírito Santo na vida do cristão. Há também um aspecto futuro de santificação, quando todos os requisitos de pecado será tirado e o homem tornar-se-á perfeito na bondade, na justiça e no amor, e esse é o alvo na direção do qual estamos sendo levados para a santificação. E Jesus orou sobre isso, que nós seremos santos para a glória de Deus Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, todo aquele que recebe Cristo, que se converte ao Senhor Jesus, deste momento até a sua partida desse mundo, ele está em processo de santidade, né? Nunca vai chegar o final da sua santidade aqui neste mundo, mas lá no céu teremos a nossa santificação permanente, porque nós estaremos livres, totalmente livres de todo o pecado, de todo o mal, que muitas vezes nos assola todos os dias. E o terceiro ponto da oração de Jesus, que Jesus orou por si mesmo, Jesus orou pelos seus discípulos e Jesus orou por sua igreja. Meus irmãos, e o verso 20 é o verso de transição para os versos 21 a 26. E o verso 20 de João 17 vai dizer assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E o verso 21 vai dizer: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, para que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Meus amados irmãos, vemos aí a oração de Jesus. Então, o verso 20, como já disse, é, na verdade, uma transição na oração de Jesus. Ele orou pelos seus, depois orou por toda a igreja, e nos versos seguintes, por 3 vezes, lemos a petição, a fim de que todos sejam um, para que sejam um, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, Jesus orou pela igreja e ele
espera da sua igreja que a sua igreja viva esta unidade. Uma das figuras da Igreja de Cristo é família de Deus, corpo de Cristo. E nós sabemos que o corpo ele precisa estar bem justo para poder cumprir a ordem de Deus. Então, nós temos que estar unidos. Somos diferentes nos dons, mas nós somos iguais, porque servimos a um só Deus e a Jesus Cristo. Então, nós temos dons diferentes, temos trabalhos diferentes, diversificados na igreja, mas nós somos um corpo e devemos trabalhar com unidade. Isto é o que o Senhor Jesus Cristo espera. Então, a unidade pela qual Jesus orou se trata da participação dos crentes no corpo de Cristo. Mas o que poderia fazer com que nós também fôssemos unidos? Segundo o próprio João, somente pelo Espírito Santo de Deus. João vai dizer isso, que essa unidade pela qual Jesus orou se trata da participação dos crentes no corpo de Cristo. Agora, como nós podemos fazer com que nós temos essa unidade? Como podemos viver essa unidade perfeita que o Senhor Jesus espera? Uma unidade do corpo de Cristo, somente pelo Espírito Santo de Deus, como diz mesmo João, na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 13. Então, meus queridos, a unidade declarada em amor é interna, mas se manifesta de forma externa. Nós fomos alcançados, fomos justificados pela fé, procuramos prosseguir na nossa vida de santidade, isso é tudo interno. Nós oramos, buscamos a Deus, mas a manifestação desse amor que nós temos, ela é externa, e ela tem que repercutir em todo o corpo de Cristo. Então, a unidade declarada em amor é interna, mas se manifesta de forma externa. Jesus já havia dito como os discípulos seriam reconhecidos no reino terreno. A manifestação pública do amor propicia o evangelismo efetivo. O mundo o mundo que até então não lhes dava crédito, poderia perceber Cristo por meio do amor. Ou seja, as pessoas vão glorificar a Deus, como eles glorificaram no tempo de Cristo. Quando Jesus realizava os milagres, quando Jesus saciou a fome de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, quando Jesus ressuscitou Lázaro, então as pessoas glorificavam a Deus. E a Bíblia diz que na mensagem do Sermão do Monte de Cristo Jesus, Mateus capítulo de número 7, nós temos a mensagem, Mateus capítulo 5, vai dizer esse texto maravilhoso nos versículos 16, que diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Então, o Senhor Jesus Cristo quer que nós sejamos unidos na mesma fé em Cristo Jesus, para que o mundo possa crer. Então, nós temos que ver essa unidade. Jesus orou pela unidade da igreja, como a mesma unidade que ele tinha com o Pai. Por que Jesus Cristo teve êxito no seu ministério? Porque ele estava unido com o seu Pai. Então, os dois estavam juntos, e o Espírito Santo também trabalhando. Eu te glorifiquei, agora glorifica teu filho, Pai. E isso nós vemos essa mensagem do Senhor Jesus. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E Jesus fez isso. Como que Jesus operou isso? Porque vemos a unidade. Então, ele fala da unidade como é a unidade perfeita da Trindade. Vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos no ministério de Jesus Cristo. Então, para que o mundo possa crer, a fim de que todos sejam um, Jesus está dizendo. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa é a vontade de Jesus Cristo. Então, e a vontade também de Jesus é que nós estejamos com ele na glória, porque o versículo 24, ele vai dizer assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo,
O mundo não te conheceu, porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, a unidade fundamentada no amor cristão, no amor de Cristo. Então, meus amados, como Cristo, ele só teve um momento que ele esteve só, foi no momento da cruz. Foi no momento que ele estava experimentando do próprio Deus a ira. Ira que era para estar em nós, estava em Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus pagou o preço lá naquela cruz. Tanto é que na cruz ele orou, né? Deus meu, por que me desamparaste? Porque era o momento de Jesus estar só. Mas o Senhor, depois, ele consumou a obra que ele tinha que fazer, morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Então o Senhor Jesus orou pela sua igreja, orou pelos seus, orou pela igreja de hoje, orou por todos os crentes de toda a história da igreja. E o objetivo dele é que nós sejamos unidos em amor, trabalhemos juntos em amor, para que as pessoas possam glorificar a Deus. Então, a igreja, ela deve caminhar, ela deve ser igreja, pautada no amor, pautada numa vida de consagração diante do Senhor, para que nós, como juntos, possamos pregar o reino de Deus, para que as pessoas possam crer e receber de Cristo a salvação. E quando a mensagem da salvação é anunciada, as pessoas se convertem e recebem de graça o evangelho da salvação. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Jesus, né, ele orou por nós. E a sua oração é oração pedindo a palavra do Senhor, oração e unidade. Orou por si mesmo, orou pelos discípulos e orou para que nós pudéssemos viver, trabalhar no reino de Deus, mas em amor e em unidade, para que pessoas que não conhecem a graça do Senhor possam glorificar o nome do Senhor Deus e se arrepender dos seus pecados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oremos. Pai, obrigado por esse tempo da palavra. Abençoa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por estamos chegando já no final do Evangelho de João, esse Evangelho tão maravilhoso, tão tremendo, que nos edifica e que nos ensina cada vez mais. Abençoe cada aluno da nossa aula online, para que todos possam viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.